Olá, seja bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Já quero te pedir para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar a sua opinião nos comentários a respeito do assunto que nós estaremos tratando aqui. Quero te pedir também para nos acompanhar no Instagram, tanto o Instagram da CBN, @cbn.oficial, quanto do Debatistas, @Debatistas. Esse programa, além de ser transmitido no YouTube, ele também está sendo transmitido no Spotify e você pode ouvi-lo. Hoje nós vamos tratar sobre sexualidade, como lidar com os pecados sexuais no seio familiar. E o nosso convidado especial é o pastor Leônidas Gelli. Além de pastor, é também psicanalista, é isso? Acertei aqui? É? Mais ou menos. Eu não sou psicanalista clínico. Eu tenho especialização em teoria psicanalítica. Pronto, olha aí que maravilha. Então, pastor Leônidas Gelli, prazer em recebê-lo aqui pela segunda vez aqui no Debatistas, né? Já tem um programa onde ele fala sobre vocação, muito bom. Mas eu gostaria de ouvi-lo aí, de suas primeiras palavras e apresentação pessoal, família e etc e tal. Tá bem. Oi, Natan. Olá, irmãos. Graça e paz. Então, eu sou o pastor Leônidas Gelli. Sou pastor na Igreja Batista Nacional de Planaltina, já há 22 anos, eu estou à frente ali do trabalho. Sou casado com a pastora Glízia e nós temos 3 filhos. A Priscila, que é a minha mais velha, casada, inclusive está grávida, vai me dar um netinho, está chegando em setembro, o Joaquim. E tenho também o Gamaliel, que tem 17 anos, já está no seminário, já está falando em ser pastor, já está fazendo a formação teológica dele. E a minha caçulinha, que é a Mariana, tem 15 anos. Estou casado há 24 anos, né? E a minha filha mais velha é a filha do coração. Benção. Glória a Deus. Então vamos lá. Ele já falou um pouquinho sobre a família dele. Você está aí com a sua família acompanhando essa programação. É um tema interessante, né? Talvez tenha que até colocar classificação de idade. Ou não? Vai depender do convidado. Não pretendo usar nenhum termo chulo, não. Então, graças a Deus. Vamos começar já bem pesado. Tire as crianças do carro. Vamos lá, pastor Leônidas, o pecado sexual é mais grave que outros? Então, não, né? Não deveria ser, né? Não deveria ser. Nós não deveríamos interpretar assim. Nós temos uma classificação de pecados por área, vamos dizer assim, né? Então, os pecados sexuais, há uma série de pecados que envolvem a questão da sexualidade, como existem pecados, por exemplo, relacionados à questão da fala, a questão do dinheiro, por exemplo, a ganância ou a avareza, que são pecados que têm a ver com as posses, com o dinheiro, enfim. Então, um pecado não deveria ter essa classificação, ser pior do que outro, vamos dizer assim, especialmente os evangélicos, que não adotam essa classificação de pecados mortais, pecados veniais. Nós não temos essa classificação. Mas é interessante, né? Porque essa é uma concepção. Veja que quando se diz assim, né, uma pessoa caiu na igreja, ninguém pensa outra coisa. O irmão estava fazendo fofoca da vida dos outros. Ninguém pensa outra coisa. Quando fala assim, fulano caiu, todo mundo pensa na área da sexualidade. Às vezes ele só tropeçou e caiu lá no pátio da igreja. Eu me lembro quando eu me converti, eu tinha em torno de 14 anos, em 89, e participei da primeira assembleia, né? E uma moça foi à frente da igreja para confessar numa assembleia que ela havia caído. Eu nunca me esqueci disso. Ela falou assim, olha, eu caí. E aí um diácono da igreja levantou nervoso, falou assim, olha, temos que fazer uma disciplina rigorosa para que isso seja um exemplo para todos os jovens, não sei o que e tal. E eu lá do banco assustado com aquilo, né? Morrendo de medo daquela situação. E aí eu olhei para um amigo e disse, cara, eu não posso ficar nessa igreja. Ele disse, por quê? Eu falei assim, eu faço bicicross. Eu caio várias vezes no dia. Que tipo de punição que eu vou levar, né? Depois ele me explicou que cair tinha outra conotação, e aí eu compreendi que era de outra coisa que se falava. Mas veja bem, esse termo cair, ele é associado basicamente à questão da sexualidade. É óbvio que desde assim, do pós-exílio, né, que a questão sexual passa a ser um tabu entre os judeus e depois também para os cristãos. A sociedade antiga era uma sociedade que tinha uma liberalização sexual, especialmente por causa dos cultos
orgiásticos, né, das orgias que aconteciam nos cultos, tanto cananeus quanto babilônios e greco-romanos. Então, a sexualidade no mundo antigo era muito complicada, né? O Tertuliano, por exemplo, ele tem uma frase para falar da relação dos cristãos com os pagãos, e ele diz assim: nós cristãos, os pagãos, não dividem os seus bens com ninguém, só as mulheres. Nós cristãos não temos problema com isso. A gente divide os nossos bens e temos uma vida em comum, só não compartilhamos as mulheres. Então essa era uma grande diferença entre os cristãos e os pagãos do terceiro século da era cristã. Talvez a questão sexual tenha a ver com essa questão assim, do que há de mais profundo nas pessoas, da relação de se tornar uma só carne, de um fazer parte do corpo do outro, não é? Dessa cumplicidade que há nas questões sexuais, e talvez por isso a gente olhe com muito mais seriedade essas questões. Também pode ter a ver com os mitos, né, antigos, por exemplo, com a questão das relações sexuais entre anjos e seres humanos. A queda de Adão e Eva, às vezes é retratada como sendo a questão sexual, é um erro. Eu sei que é um erro, eu estou dizendo assim, que muitas vezes é assim retratada, não é? E quando Adão e Eva comeram o fruto, uma das primeiras coisas que aconteceu é que eles ficaram, os olhos deles foram abertos, e eles viram que estavam nus, ou seja, perceberam os órgãos genitais um do outro, né? Então talvez tenha a ver com essas questões, esse tabu, né, que a gente tem com a questão da sexualidade, mas ainda é um tabu. Os pais têm dificuldade de conversar com os filhos sobre esse tema, não só os cristãos, todos os pais, de um modo geral, ainda têm alguma dificuldade. Acho que melhorou, mas ainda existe. Mas eu não vejo nenhuma razão para a gente dizer assim, o pecado sexual é pior do que os outros. Eu não vejo. Talvez as consequências deles, por conta dessa construção social, tenha alguma questão, né? Ou não? Tipo assim, a consequência de um pecado, de uma fofoca, parece que é mais facilmente perdoável do que uma fidelidade conjugal. Você não acha que as consequências, não necessariamente diante de Deus, tipo, sim, diante de Deus os pecados... Socialmente, você está dizendo. Socialmente, você não consegue entender. Até porque para Jesus o adultério começa no pensamento. Parece que é mais fácil você perdoar um adultério de pensamento do que um adultério consumado na prática. Então, nesse sentido, já há uma certa diferenciação. Mas você tem pecados que são crimes, né? Sim. E os pecados da sexualidade, nem todos podem ser classificados como crime, né? Por exemplo, a pedofilia é nitidamente um pecado da sexualidade e é crime. Agora, você pega o homicídio, por exemplo, é um pecado e é um crime. As consequências são muito piores. Mas eu não falo nem da consequência diante da lei, eu falo da consequência familiar mesmo, socialmente. Assim, mas eu entendo, e é por aí que a gente quer caminhar, de fato, que diante de Deus... Não pecado é pecado. Pecado é pecado. Inclusive, ele estava mostrando lá, porque eu acho que os fariseus faziam essa distinção, né? Sim. Né? Do que era... Aquilo que era consumado é que de fato era pecado. Sim. E Jesus chega para nos ensinar que... Os judeus, eles tinham muito assim a questão da obediência cega, né? Sim. O que é a obediência cega? Eles acreditavam e obedeciam cegamente o que estava escrito. A letra ali. A letra, né? A obediência de Jesus, ela é diferente. Ela não é cega, ela é radical. O que quer dizer isso? É que a obediência de Jesus tem a ver com a raiz. Então, assim, se o evangelho me transformou, então eu não preciso ter uma lei que me proíba de cometer um pecado ou ou que me motive a uma virtude. Por causa da transformação pela qual eu passei, eu vou buscar a virtude e vou me afastar do vício. Maravilha. Algo que Davi já tinha, né, em mente. Salmo 51, ele tá: eu sei que o Senhor não se agrada de holocausto de sacrifício, senão eu te daria. O que o Senhor quer é um coração quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Então ele já estava entendendo que não era a letra da lei por si só, mas essa mentalidade, ela começa no Antigo Testamento, sem dúvida. Jesus é herdeiro das tradições do Antigo Testamento, não tem como dizer outra coisa. Mas vamos lá, então. Ponto 2 aí. Como o cônjuge deve se portar ao descobrir que o outro está sendo infiel? Seja na área da pornografia ou até mesmo um ato consumado em si, né? Qual seria o seu conselho aí nesse sentido? Então, vamos dizer assim, primeira coisa, a questão da pornografia, né? A pornografia é um pecado que está muito mais relacionado ao homem do que à mulher, não é?
Tem mulheres que assistem pornografia e gostam, imagino, né? Mas esse é um pecado muito mais masculino do que muito mais comum entre os homens do que entre as mulheres. Em todo caso, a recomendação sempre é assim: é o diálogo, é a conversa, é a mulher procurar o esposo, por exemplo, se for o esposo que estiver envolvido com pornografia, tentar compreender o que está acontecendo, porque hoje a pornografia é uma coisa disseminada, não é? Assim, nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Você tem acesso em todas as telas. A nossa sociedade, eu vou dizer assim, existe um termo erótico e um termo erotizado. São dois conceitos distintos. O erótico envolveria a questão da sexualidade sadia. E o erotizado tem a ver com essa parte mais animal, mais irracional da coisa. A nossa sociedade, ela é uma sociedade erotizada. Mas ela é erotizada a partir da tela e a partir dos cartazes. Se você anda na rua, por exemplo, você vai ver outdoors com homens, por exemplo, só de cueca. Ou vai encontrar mulheres, imagens de mulheres com lingerie, com roupas íntimas. Por outro lado, você tem isso na música, as mulheres se apresentam, tanto mulheres quanto homens, se apresentam com roupas sensuais, né, tanto homens quanto mulheres, isso não é exclusivo das mulheres, ambos, né? Então você vê que a nossa sociedade, ela é uma sociedade erotizada a partir do olhar, né? Nós olhamos para a tela, olhamos para o cartaz ou para a revista, seja o que for. Então essa manifestação erotizada, ela é realmente um problema, porque ela não reflete necessariamente uma vida amorosa, uma vida erótica. Veja bem, assim, talvez seja uma situação para a gente dizer, hoje, desde 2018 para cá, que nós estamos discutindo um termo na sexologia que é chamado de o apagão sexual. Quer dizer, os índices de pessoas que têm uma vida sexual ativa estão caindo entre casais. Então, por exemplo, em 2009, por exemplo, 2008, 2009, 87% dos homens casados diziam ter uma vida sexual ativa. Hoje, isso é menos de 70%. Ou seja, que tem relação sexual ativa em casa, que são pessoas casadas. Então, está havendo um apagão sexual entre casados e entre solteiros, mas isso não tem nada a ver com esse puritanismo, esse conservadorismo. Tem a ver com essa questão, por exemplo, da pornografia, especialmente entre os homens. Então o cara tem pessoas que têm compulsão por aquilo. Tem pessoas, eu acompanhei um caso de um camarada que ele não queria sair de casa. A família ia sair, ele ficava feliz que ia sair todo mundo. E ele queria ficar sempre sozinho. Por quê? Porque em sozinho ele poderia ver pornografia. Então, quando tinha que dizer assim, não, mas não, todo mundo tem que ir, ele ficava ansioso, nervoso, ele não queria sair de casa, não queria fazer aquilo. Por quê? Porque ele se tornou uma pessoa compulsiva, entende? Então, isso atrapalha. Tem a questão do trabalho também. Hoje o trabalho é extenuante, né? A gente não sabe mais que hora que trabalha, todo mundo tem um horário de trabalhar, um horário... Não tem mais a separação entre trabalho e lazer, né? O cara acha que chega em casa, liga o celular e vai fazer um joguinho que tá divertindo. E não tá, ele tá trabalhando, tá movimentando os algoritmos ali, está contribuindo para aperfeiçoar o jogo. Então ele está trabalhando, trabalho não remunerado. Então o trabalho hoje é extenuante, enfim, tem uma série de coisas. Mas eu atribuo que muito tem a ver com essa questão da pornografia. Porque se a pessoa se envolve com a pornografia compulsivamente, ele vai perder o desejo do contato físico com a esposa, por exemplo, né? Então isso é um problema. Então quando a esposa percebe uma coisa dessa natureza, o que ela precisa ter? Primeiro, calma, que é muito difícil. Eu reconheço que é muito difícil, mas a primeira coisa é calma. Não adianta sair também nervosa, gritando, derrubando a casa, manchando, contando para Deus e o mundo, né? Flaguei meu marido assistindo pornografia, vai no culto do domingo à noite, pastor, quero contar um testemunho. Pois não, flaguei meu marido, não precisa disso, né? Não precisa disso. Então eu acho que é importante que a mulher
converse com o marido. A solução passa pelo diálogo. No caso do adultério físico, né, do marido estar envolvido com outra mulher, o cristão também parte do mesmo pressuposto, do diálogo, da restauração do casamento, né, de compreender quais as realidades daquele relacionamento extraconjugal da pessoa, e aí conversar e ver o que é possível, né, solucionar. Infelizmente, a gente sabe que em muitos casos, quando o adultério se consuma, né, e há uma descoberta, é muito difícil a restauração. Às vezes, muitos casais preferem a separação. Nós sempre lutamos pela reconciliação, pelo perdão e pela tentativa de reconciliar. Mas a confiança, sabe, fluida, né? é muito complicado. Agora, parece que é mais comum vermos mulheres traídas que dão a segunda chance para o casamento. Parece que tem uma questão cultural envolvida. Parece que o orgulho do homem é muito mais ferido se ele é traído. Né? E às vezes já tem até caso, ele já traiu, a esposa perdoou, mas se ela traí-lo, parece que para ele é mais difícil. Isso é um ranço cultural. Isso é um ranço cultural. Assim, no mundo das tentações, vamos dizer assim, ambos estão sujeitos à tentação. Veja, eu falo muito isso em aconselhamento pré-nupcial. Ao longo dos anos, depois do casamento, você vai encontrar muitas pessoas interessantes. É certo que a minha esposa já deve ter conversado com pessoas que ela achou muito mais interessante que eu. Talvez homens mais atraentes, homens mais bonitos. Eu acho difícil, mas é possível, né? Um homem mais bonito é bem complicado, mas às vezes acontece. Ela encontre alguém que traga uma fascinação. Isso é possível? É claro que isso é possível. Agora, aí vem o princípio da aliança. Naquele momento, ela precisa dizer, não, eu fiz uma escolha. O meu marido é o Leônidas. A mesma coisa o homem deve ter em mente. Vão aparecer outras mulheres interessantes, agradáveis, sorridentes, atraentes. Ora, é claro que vai. Mas é nesse momento que o homem precisa olhar para aquela situação da tentação e dizer, não, eu fiz uma escolha, é a minha esposa. Então, assim, nesse universo da tentação, é claro que pode acontecer homens e mulheres, mas é preciso ter esse coração. Ter esse equilíbrio, reconhecimento da aliança com certeza. E fugir da tentação. Maravilha. Bom, então a gente falou aqui sobre o pecado sexual de maneira geral. Falamos sobre o pecado entre casais, né? O pecado sexual entre casais. Agora eu gostaria de falar nesse relacionamento entre pai e filho, como lidar com uma situação como essa, onde quando os pais descobrem que de repente os filhos estão mantendo relação sexual antes do casamento. Parece que para alguns se tornou até natural. Alguns pais parece que acham que o pecado da homossexualidade, por exemplo, é mais grave do que o pecado sexual de modo geral, por exemplo. Ele quer que o filho dele seja hétero, independente se está cometendo se a relação sexual ocorre agora ou no casamento, etc. Mas a grande questão é como lidar com isso. O senhor que é pai aí, e de filhos adolescentes também, como lidar com uma situação como essa, com tantos adolescentes mantendo a relação sexual antes do casamento? Então, os cristãos, de um modo geral, precisam ter uma formação sexual em casa, não é? Os pais precisam falar disso, explicar para os filhos sobre isso, explicar sobre a questão do desejo, explicar a questão das consequências, enfim, é preciso que os pais tenham esse diálogo. Agora, é preciso reconhecer também que para os adolescentes é tão difícil quanto é para qualquer pessoa. Porque os filhos vêm de uma fase de latência, né, pré-puberdade, vamos dizer assim, uma fase de latência que não há tanto despertamento sexual, para finalmente aflorar na adolescência, a partir dos 12, 13 anos, ali não tem uma idade fixa, mas entre 12 e 13 anos, entrar nessa fase que a gente chama de puberdade, em que toda a energia humana é canalizada para a sexualidade, né? Os demônios, os hormônios, tudo ali é canalizado, né? Então, os adolescentes estão com os hormônios à flor da pele. Então, há uma atração, né? Uma vez uma irmã conversando comigo disse, pastor, e tal, porque o meu filho está tendo muita atração sexual com a namorada, vou mandar terminar. Eu disse, olha,
terminar por causa disso não é a solução. Porque se ele não tivesse atração por ninguém, tal, é que você devia se preocupar, conversar com ele, para compreender até se ele é, nessa questão do transgênero, se ele é um assexuado, por exemplo, que hoje existe também esse gênero, né, do transgênero ali, o assexuado. Então, aí sim você deveria agora, se ele tem atração, se ele tem desejo sexual, isso quer dizer que as energias, os hormônios dele estão normais. Então, os pais devem conversar. Assim, eu particularmente não admito em casa, não é? Como não admito muita coisa. Então, por exemplo, se vai alguém na minha casa, eu faço lá uma festa lá, chega um parente meu que fuma, eu peço que não fume na minha casa. Se bebe, eu peço que não beba na minha casa. Eu não compro bebida para dentro da minha casa e peço que não beba. Então, são princípios que eu adotei que eu falei, não, na minha casa eu não quero essas coisas. Então, a mesma coisa é isso. Eu não quero que o meu filho ou minha filha tenha relacionamentos sexuais, porque eu considero pecado, como não quero que eles cometam outros pecados. Mas eu acho que isso passa pela educação sexual. Passa pelo diálogo, pela abertura, pela franqueza. Sabe? Às vezes os pais têm um tabu, têm uma dificuldade, mas nós precisamos superar essas dificuldades e precisamos conversar francamente com os nossos filhos, sabendo que para eles é tão difícil quanto foi para nós e quanto é para nós. Nós ainda temos um agravante em relação a gerações anteriores, que em gerações anteriores as pessoas se casavam muito mais cedo. Então, a minha avó, eu acho que ela casou com 14 para 15 anos. Hoje, você vai deixar sua filha casar com 14 anos, 15 anos? Não vai. A minha filha não vai casar com 15 anos. Até porque o mercado de trabalho está muito competitivo. Exatamente. Ela precisa, hoje é muito né? mais complicado. Então, assim, e hoje, na minha geração, por exemplo, já se casava um pouquinho mais tarde, mas também um pouco mais cedo em relação a essa. Então, eu não casei com 14, com 15, mas casei com 23, 24. É o meu caso. Casei Né? com Já ali. Hoje os jovens estão querendo casar com 28, 30. Percebe? Não é só depois da graduação, é depois Não da é só pós-graduação. Depois da pós, depois do concurso, depois da estabilidade, depois de ter comprado um apartamento. Hoje é uma situação muito mais complicada. Então, assim, a gente tem que compreender que isso é uma dificuldade para eles, tanto quanto é para qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos tratar isso com clareza, com conversas francas, com conversas sinceras, demonstrando para eles que isso não é o propósito de Deus. O relacionamento sexual antes do casamento não é o propósito de Deus. É óbvio que isso é uma linguagem cristã. A secularidade não pensa isso. E também é importante que a gente comece a perceber que chega um determinado momento que você não domina mais o seu filho. O seu filho vira um adulto. Chega uma hora da vida que você precisa olhar para o seu filho e dizer assim, bom, filho, filha, agora vocês são adultos. Agora as consequências, as responsabilidades, as decisões, as escolhas são de vocês. Né? Vocês precisam se implicar com isso. Quer dizer, não dá para um pai cristão ficar vigiando o filho de 30 anos. O que não dá também seria a gente também achar que é tudo muito normal e tá bom, importante é aquilo que você falou, não é orientação. O nosso costume é esse e continua sendo esse. Nós orientamos, acreditamos nisso e isso nós ensinamos. Mas eu entendo também que chega uma hora que o seu filho ou sua filha pode escolher não ser cristão ou não ir à igreja. Que eu acho que é um grande temor para todo cristão, todo evangélico, quando o filho chega aí nos 20 anos e diz, olha, não vou mais para a igreja. Mas, assim, um momento delicado, né? É delicado, mas ele tem essa opção, ele tem esse direito, né? Sim. Então, assim, eu acho que não dá para o pai ficar vigiando e controlando o filho de 30 anos. Então é preciso de orientação, é preciso de conversa, é preciso de clareza nessas coisas, mas tem uma hora que são os filhos que têm que se implicar com a sua própria vida. Entendi. Bom, muito, muito rico, né, essa conversa. E aí, já para finalizar, a última pergunta sobre a homossexualidade, né? Está envolvido como qualquer outro pecado da área sexual em si, mas tem se tornado assim algo
difícil de lidar para alguns pais. Então, como perceber e aconselhar os filhos que apresentam essa tendência? Então, a homossexualidade é uma questão que sempre existiu, né? Se você estudar a cultura greco-romana, você vai perceber que haviam relações homossexuais e homoafetivas no mundo antigo. Esse é um tema assim, muito complexo, muito delicado. Nós vivemos assim, um momento de politicamente correto, né? Até de usar os termos adequadamente, uma guerra semântica, né? Então, por exemplo, nós não devemos dizer homossexualismo, porque esse infinitivo representa uma doença. Tem que ser homossexualidade, né? Tem que ser homossexualidade ou homoafetividade. Sim. Então, há uma busca de uma identidade de gênero, de um reconhecimento. Há uma busca por parte desse grupo de uma aceitação social, né? E que a gente está acompanhando, né? É claro que nós evangélicos, os cristãos, de um modo geral, nós seguimos os princípios da palavra de Deus, seguimos os princípios da Bíblia, né? E nós temos dificuldades com essa prática. Então nós precisamos, ainda que seja difícil dizer isso para eles, e ainda que seja difícil que eles aceitem, nós fazemos uma distinção entre a pessoa e o ato, a prática. Então, quando um pai cristão percebe que o filho tem essa orientação, a gente não fala mais tendência também, né? É orientação o termo correto. Eu perguntei tendência, tá vendo? Quando a pessoa tem essa orientação sexual de ser hétero ou ser homo, se ele tem a orientação de ser homossexual, é importante que o pai também tenha uma atitude de acolhimento do filho, não do pecado, mas do filho, da filha. Quer dizer, o pai vai expulsar o filho de casa, vai maltratar o filho, não vai. Né? É filho dele, é filho do casal. Então, assim, é preciso que a gente tenha um entendimento disso, né? E então tentar estabelecer ali um mínimo de civilidade no relacionamento entre o casal, né? Mas um filho que foi educado, sabe, ele pode ter essa orientação, ele pode desenvolver essa orientação, é óbvio, porque isso é uma coisa que vai se descobrindo, né? Eles dizem assim que a pessoa que tem a orientação homossexual, ela vai se descobrindo, né? Na identidade de gênero. Mas é importante que os pais tenham um diálogo calmo, tenham um diálogo civilizado, tenham um diálogo equilibrado, não é? E as mães e os pais precisam orar pelos seus filhos, mas também isso é uma coisa que pode acontecer em qualquer família. Isso pode acontecer numa família de um irmão da igreja, pode acontecer na família de um pastor, pode acontecer numa família de uma pessoa que não tem nenhuma religião, né? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Então, o que nós precisamos? Eu acho que nós precisamos ter um equilíbrio, né? O acolhimento da pessoa sempre, né? Eu não maltrataria meu filho, expulsaria meu filho de casa ou coisa. Agora, obviamente que nessa relação eu colocaria alguns limites. Né? Eu colocaria alguns limites nessa relação. Então, eu acho que entre pai e filho, né, com relação a isso, eu colocaria alguns limites. Agora, é preciso que o pai pense bem quais seriam esses limites para não perder o próprio filho. Essa questão surge muito, e é um fato, esse grupo sempre foi muito discriminado. Né? Sempre foi muito discriminado. É uma minoria, um grupo minoritário, que sempre passou por muito preconceito, por muita discriminação. E agora, nessa sociedade contemporânea, eles estão buscando o seu espaço. Né? Então, há uma militância, há uma busca por um reconhecimento na forma da lei, um reconhecimento do Estado civil, do Estado civil homossexual, um melhor reconhecimento da questão do gênero, enfim. Então, é uma busca de uma identidade. Mas a humanidade sempre conviveu com isso. Não é verdade que agora aumentou. Não é verdade. Sempre existiu. Agora, para nós cristãos, a linguagem é assim. Para nós, o ato é um pecado.
né? Não é um pecado maior, nem é um pecado menor. É um pecado sexual. É um pecado da área da sexualidade. Pronto. Não é crime, não é doença, não é. Mas a pessoa também, ela sempre precisa de um acompanhamento. Então, se a pessoa, por exemplo, é transgênero e é um homem que deseja, se identifica com o gênero feminino, não é? E vai virar uma mulher transexual, como diz, né? Então, assim, ela não faz essa cirurgia de qualquer jeito. Ela tem que passar por avaliação médica, ela tem que passar por avaliação psiquiátrica, tem que passar por acompanhamento psicológico. Né? Por quê? Porque essa mudança implica não só em mudar um órgão, e se não implica só em mudar um sexo, implica numa compreensão daquela pessoa no seu convívio social. Né? Então, tudo isso tem um acompanhamento. Então, não existe, desde 99, a gente sabe, os conselhos de psicologia rechaçam qualquer tratamento de cura gay, não existe isso, né? Mas, obviamente, que o filho pode fazer um acompanhamento, ou para identificação, ou para rompimento com aquilo. Porque, às vezes, o filho tem uma orientação sexual, mas ele não deseja aquilo, ele não quer aquilo. Né? Então ele pode fazer um acompanhamento, não para cura. Essa questão, como o senhor falou, eu acredito que, isso é uma visão minha, eu gostaria de ouvir a sua também. Esse termo, e que tantos testemunhos que a gente ouviu de pessoas, não, porque eu era homossexual e Deus me libertou e tal. E esse libertar é como se, no testemunho que a gente ouve muitas vezes, Deus tirou o desejo, Deus tirou a tentação. Né? O homem, por exemplo, agora só tem o desejo por mulher e tal, e casa e tal. E às vezes a gente ouve alguns escândalos, 5 anos depois, 6 anos depois, a pessoa voltou para a vida que tinha e tal. E aí não perpassa por essa má compreensão do que de fato aconteceu, porque assim, eu acredito que tentação... tem pessoas que tinham uma vida de promiscuidade de várias mulheres e agora ele se converteu e ele vai ter que se contentar com a mulher dele. É isso, virou monogâmico. Né? Ele não é que ele não tem as tentações por outras mulheres, ele tem, mas ele luta contra aquilo. Isso. Então eu penso que a homossexualidade é da mesma forma. A pessoa quer Jesus, quer viver para Jesus, não quer dizer que ele não vai ter mais tentação nessa área, ele vai ter, mas por amor a Jesus, por amor a Deus, é algo que ele vai lutar contra ali, talvez a vida toda, dependendo né, da graça de Deus ali na vida dele, é uma questão. Mas assim, acho que os pais deveriam tratar dessa forma, filho, você ama a Deus, você quer viver para Jesus dessa maneira, então vamos lutar contra isso aí, a gente está aqui para orar junto, seria acho que por aí que a gente caminha? Sim, não, assim, qualquer pecado. Sim, qualquer um, mas qualquer pecado. Esse parece que as pessoas né, acham que tem. Né? Então a gente precisa quebrar esse paradigma. Sim. A homossexualidade não é mais pecado que qualquer outro pecado. Mas veja bem, uma pessoa que bebia, que era alcoólatra, ou tinha a prática do alcoolismo, você acha que ela se converte, ela não sente tentação de beber novamente? O homem que teve muitas mulheres, ele se converte, você acha que ele não tem desejo por outras mulheres? Então isso é uma luta que não acaba nunca. A luta contra o pecado, pela santidade contra o pecado, é a nossa luta até a morte. Não é? Nós estamos sempre cercados por isso. Sempre cercados pelo pecado, né? E obviamente compete-nos resistir isso. Compete a cada um de nós resistir qualquer tentação que a gente tenha. Uhum. Eu uso muito o texto, eu faço essa aplicação, por exemplo, o jovem rico quando chega para Jesus, né, ele, não, eu faço isso, cumpro tudo isso bonitinho desde a minha mocidade, mas Jesus percebe que as riquezas era algo que dominava o coração dele. Sim. Aí Jesus fala, mas falta uma coisa. Era o pecado da avareza. Então, ele fala, vai lá, vende tudo, dá aos pobres e vem e me segue. E aí aquilo era um sacrifício muito difícil para aquele jovem. Então eu penso que talvez alguém que tem essa orientação homossexual, ele pense, né? Não, mas o heterossexual ele tem que suportar até o casamento. Por mais que ele tenha desejo por outras mulheres, mas ele ainda se satisfaz, de certa forma, no casamento monogâmico e tal. Mas e eu? Então. Né? Aí ele pensa, né? E eu? Aí, às vezes, eu penso muito no que aquele jovem rico precisaria deixar, que talvez para ele fosse muito mais difícil do que para um pescador, do que para Pedro, por exemplo. Talvez seria muito mais difícil para ele ter que abdicar daquilo do que para alguém que não tinha muitas posses. Então, eu acredito que são sacrifícios aí que cada um precisa realmente pensar. Né? Cada um negar-se a si mesmo. A si mesmo. Né? Onde é que dói mais? Tomar a cruz e seguir. Então, essa história do jovem rico, por exemplo, o texto a versão que eu prefiro é a de Lucas. Porque Lucas tem uma história muito interessante. Ela começa com a narrativa do jovem rico,
Depois Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha que um rico entrar no céu, porque aquele jovem se apegou mais à riqueza. Depois os discípulos dizem que aquilo é impossível, né? E Jesus disse, não, tudo é possível para Deus. Capítulo 19, a conversão de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Está no capítulo 18. E aí vem capítulo 19, o que é? A conversão de Zaqueu. Zaqueu era o camelo que passou pelo fundo da agulha. Então você não compara o jovem rico com os pescadores. Você compara o jovem rico com o Zaqueu. Zaqueu tinha riquezas e as mesmas tentações do jovem rico. E ele distribuiu seus bens, né? Distribuiu com os pobres e ressarciu os que ele havia. Então, ou seja, aquele sacrifício que para ele, sacrifício que para o jovem rico seria muito difícil, o Zaqueu fez. Foi possível, né? Não, perfeito. Mas é com o Zaqueu que você compara o jovem rico. Eu faço a comparação de Pedro no sentido de que para algumas pessoas eles podem achar, não, o seu sacrifício é menor do que o meu. Talvez o próprio jovem rico poderia olhar, mas o sacrifício dessas pessoas que não têm tantas posses é menor do que o meu. Mas aí logo vem a história de Zaqueu. Então, olha, tá alguém aqui para equiparar. Aí nesse caso, talvez da homossexualidade, existe testemunho de pessoas que realmente, por amor a Jesus, abdicaram, né, dessa questão para viver uma vida de amor a Jesus, principalmente integridade a Ele, né? Pronto, é isso. Perfeito. Bom, pastor Leônidas, muito obrigado. Obrigado por aceitar o convite de um tema tão delicado, né? Assuntos muito delicados aqui a serem tratados, mas presente, né? Talvez a nossa dificuldade como cristãos evangélicos e que temos tantas pessoas padecendo disso é que a mídia... Eu percebi até a sua dificuldade de usar esse termo secular, né? Que a gente não gosta de fazer essa separação. Né? Mas a mídia não cristã fala tanto, né? Apresenta tanto o seu viés, a sua ideologia, às vezes a gente fica assim, preocupado de tratar temas assim, e às vezes o nosso povo fica, e agora, né? Como a gente vai vivenciar isso, ou lidar com situações como essa, que é presente nas casas, nas famílias. Então, muito obrigado. Todas essas questões sexuais são realidade nas nossas famílias. São realidade. Precisamos discutir. Por mais delicado que o tema seja, né? Tem que discutir com clareza. Muito obrigado, pastor. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você que está nos acompanhando e está deixando suas opiniões aí nos comentários, tá bom? A gente já está finalizando. Últimas palavras, pastor Léo? Bom, quero agradecer o convite, né, para participar mais uma vez do Debatistas. Quero ministrar uma bênção sobre todas as famílias. Que Deus abençoe sua família, seu casamento, seus filhos. E que a graça do Senhor seja sobre todo o povo de Deus. Amém. Então, muito obrigado, Deus te abençoe. Até o próximo Debatistas.